Declara isso: eu sou bem-sucedido. Eu sou bem-sucedido. Amém, meu querido? Vamos orar. Feche os olhos. Fala: papai, nesta noite, eu te peço, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz e ser transformado pelo poder da tua palavra. Declara assim: porque somente a tua palavra tem o poder de transformação do homem pela renovação da minha mente. Fala: eu quero a minha mente renovada nessa noite. Eu quero que o Senhor gere metanoia, mudança de conceitos. Fala: mudança de conceitos. Deixa eu perguntar aqui, quantos tem boca aqui? Levante sua mão. Então fala assim: mudança. Tá vendo a diferença? Mudança de conceitos. Aleluia. Eu vou te falar um segredo. Você sabe que quando perguntarem para você se você tem fé, se você for crente tipo jabuti, de boca fechada, você tem fé coisa nenhuma. Porque fé é quando você fala, é quando você declara. Crie, por isso é que falei. Se você não fala, não existe esse de fé mentalizada. Ok? Paga as luzes aí, paga aí, Lucão. Paga tudo. Ninguém arrumou meu terno, tudo bem. Agora eu vou declarar: haja luz. Está vendo quanto que eu sou poderoso? Mas foi exatamente isso que aconteceu. A partir do caos, o que Deus fez? Haja luz. Você sabe que quando você tem problemas para serem resolvidos, qual que é o foco do diabo? Que você olhe para o problema. Tudo bem, você tem que ver. Mas qual tem que ser sua perspectiva? A fé. É o que você vai falar que vai dissipar aquelas trevas. Amém? Quantos querem dissipar as trevas? Quantos querem mudança de vida? Veja, uma fé, querido, ela tem que ser fé dinâmica. Não adianta fé embasado na inércia. Tá certo? Você fica ali, você sabe aquelas pessoas, você pergunta se tem fé? Eu tenho fé. E aí cruza os braços: olha que bonitinho, né? Você tem fé então? Ok, e o que acontece com a sua fé? Acontece muita coisa. Aí você tem que perguntar: coisas boas ou coisas ruins? Meu querido, quem realmente tem fé e pratica, quem tem uma fé dinâmica, dificilmente acontece coisas ruins. Elas até passam na porta. Tá certo? Mas você chama à existência aquilo que você quer que venha à existência. Então, fé, ela tem que ter uma consequência precisa, porque a fé tem que ser precisa. Por que isso, pastor? Porque fé, meu querido, não depende de você olhar para frente, depende de você olhar para trás. Como assim? Porque já aconteceu, não vai acontecer mais. Ninguém vai falar uau? E nem amém? Porque se você for esperar Jesus morrer novamente, isso não vai acontecer. Ainda que ele quisesse demonstrar o amor dele, talvez até ele faria isso. Mas não há necessidade. É uma questão de você aplicar a sua fé mesmo. É você conseguir enxergar o sacrifício vicário, a justificação. Porque se tem uma coisa que atrapalha qualquer ser humano, é quando ele diz que ele tem fé, mas ele não tem uma base daquilo que aconteceu. Pode meditar aí, Jéssica, Érica. Se você não tem uma base daquilo que aconteceu, mas o que aconteceu, pastor? Eu sempre tenho que falar isso aqui nas minhas pregações para você dar uma renovada nos seus conhecimentos. Então, na figura do relacionamento de Deus com o homem, que a gente chama de tabernáculo, o que era proposto ali? A proposta é que você visse
o ofertante trazendo o cordeiro para o sacerdote. Esse cordeiro na verdade, ele aponta para Cristo. Então, quem que o sacerdote avalia? Analisa? O cordeiro. Ele não avalia o ofertante. Ele não olha o defeito de quem trouxe o cordeiro. E aí, o cordeiro sendo aprovado dentro das características do padrão do cumprimento da justiça de Deus, que era belido no olho, pé quebrado, testículo quebrado, mancha, ele tinha que ser perfeito. Bom, passou por essa avaliação, a faca era entregue para o ofertante, ele degolava o animal. O animal, então, era levado para um altar para ser queimado e o sangue para ser aspergido no propiciatório. Então, o propiciatório tinha aquela característica de se apropriar dos seus pecados. Só que lá, o pecado só era coberto. Quando Jesus veio, alguns milhares de anos na frente, o sangue dele tira a consciência do seu pecado. Agora olha para cá. O que impede você de avançar na vida? Condenação. A condenação breca você. Olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo. Tem gente mais próspera do que você. Por que você acha? Deus escolheu ele? Você acha que ele é mais bonito que você? Pode ser agora, depois você pode ficar até mais feio com o tempo. A diferença é que um entendeu a justificação, tem mais fé que você, tem uma fé mais genuína. Aí o cara fala, eu creio, ele tem que lembrar de tudo isso que eu falei. Ah, mas por que as coisas estão demorando? Deus está esperando você aprender. Você acha que tem alguma coisa? Ah, vou deixar meu cabelo crescer para ver se Deus vai me abençoar mais. Eu vou rapar minha cabeça, será que Deus vai me abençoar agora que eu careca? Ah, eu vou para a academia para diminuir minha barriga. Você vai murchar, engordar. Você vai no salão de beleza, não vai adiantar nada. Você precisa aprender a conhecer a base da sua fé. Quantos dizem amém? E você é injustificável, porque você está numa igreja que te explica todo o culto, todo dia. Todo dia nós falamos dessa verdade, dessa realidade. Pastor, o que tem a ver prosperidade comigo? Como é que eu avanço? E por que às vezes eu não avanço coisíssima nenhuma e as coisas não acontecem na minha vida? Exatamente por isso. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem muitas pessoas que avançam em muitas áreas porque eles se preparam para isso. E você pensa que com você é assim também. Não é, filho. Nem todo mundo que se prepara avança na vida. Nem todo mundo. Porque não há um propósito na vida dele. Porém, o sol está em cima dele também. Ele pode, entende? Pode acontecer com ele. Mas isso não é a realidade tal qual é para você. A sua realidade é fé. Agora, a fé é dinâmica? Ou é do Mr. M? Que sumiu. Que ficava assim com o braço cruzado. Olhando com o olhar 44. Não, filho, presta atenção. Se você conhecer a graça de Deus e o que isso pode interferir na sua vida, quando você tem essa base de fé, Ele coloca você debaixo de favor. Um dia de favor corresponde a 100 anos de quem quer que seja trabalhado. A questão é, você vai entrar nesse negócio ou vai ficar olhando? Quais são as decisões que você tem que tomar? Existe uma mesa. A mesa é para você se assentar, para você se alimentar, tem alimento balanceado, e aí você vai entrar num processo irreversível, onde a sua fé não vai falhar, a sua fé vai ser precisa. Feche seus olhos por um instante. Fala com Deus, fala papai.
Eu quero aprender esse negócio de fé precisa. Eu quero colocar a minha fé em ação. Eu quero ter plena convicção que eu serei atendido em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Então tá. Aqui no Salmo 1, meu querido, não fala de uma bênção aleatória, mas fala de uma bênção como consequência dessa fé precisa. E é aqui que muitos tropeçam. Porque faz essa confusão que eu acabei de fazer menção para você. Fé ativa de fé passiva. Aquele camarada de braço cruzado e o outro que tem pegada, que vai, que não sei o quê. Agora, fé ativa depende de você ser um cara arrumadinho. Olha para cá. Uma vez você foi purificado, acabou. Você não tem que preocupar mais com isso. Isso é coisa do passado. Agora é uma questão de mesa. Uma questão de ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. Então, todo dia uma fé nova. A fé de ontem para valer para hoje é meio difícil. Você sabe por quê? Porque a fé de ontem te fez subir algum degrau que você não quer mais. Depois que você subiu aquele degrau, você quer avançar para um outro nível. Para aquele outro nível, você precisa de uma fé nova, de uma mensagem nova, de um parâmetro novo. Ou seja, é a mesma palavra. Nós estamos vestindo uma roupa nova. Entende? Te dá uma motivação nova, uma coragem nova. Deus parece que jogou um colírio novo, você enxergou mais. Você conseguiu enxergar o que ninguém percebeu, mas você enxergou. Porque você estava na mesa. Porque você comeu. Porque você se alimentou. E o problema é só esse. Porque se o problema fosse a sua conduta, irmão, presta atenção. Se problema de relacionamento com Deus for conduta, nós estamos fritos. Eu vou te contar uma história. Se você for bonzinho 23 horas e 59 minutos, e no último minuto você pisou na bola, já é Elvis. Entende? Se depender da sua conduta, no último minuto, do segundo tempo, você não pode errar. Porque se você for caminhar pela lei, você tem que ser perfeito. E aí você bate de frente com aquele que é perfeito. Você não pode concorrer com ele, porque só ele foi perfeito. Quantos entenderam? Pergunta para o seu irmão, você entendeu esse negócio? Você entendeu mesmo de fato? Conta para mim, eu vou te dar 2 segundos para você contar. Não dá tempo, porque nós estamos no culto. Se você não entender isso, esquece cristianismo. Vai servir Buda, Moisés. Porque em Cristo, você tem que olhar só para Ele. Você não pode olhar para você. Entende? Ah, então quer dizer que eu posso bagunçar a sua vida? Não, experimenta bagunçar mais do que está para você ver. Ninguém falou isso. Então a gente fala para seguir só Jesus, não quer dizer que você tem que andar desleixado. Você tem que tomar um banho legal, lavar o sovaco, ficar bonitinho, cheiroso. Não pode fazer bagunça. Isso atrapalha. Entende? Não é uma questão de que agora Deus vai te julgar. Não, é porque assim, se você segue Jesus, o seu interior conserta. Como é que alguém pode fazer uma pergunta tropeçada como essa? Então pode. Por que você está perguntando isso? O assunto aqui não é esse. O assunto aqui é se você vai ser bem sucedido ou não. Fala para o teu irmão aí, Deus quer que você seja bem sucedido. Bem sucedido. Bem, fala de novo, bem. Você entendeu, irmão? Deus quer que você seja bem sucedido. Ora bolas. Ora bolas. Porque fé é uma ação dinâmica. Presta atenção. Fé é uma ação dinâmica de vida com Deus, misturado com a alma. Entende? Porque você tem que crer, mas você tem que ter a ação da alma, da vontade da alma. Entende? A sua vontade tem que estar em harmonia com a alma. Você que fez o cursão, você entende o que eu estou te falando. Então, há uma necessidade
dessa interação. E se você for entender prosperidade nessa perspectiva, prosperidade ela não é fruto de sorte, e sim de meditação na palavra. Que palavra? Na mensagem da graça de Deus. E meditação aqui, ou meditar, não é aquele negócio chinês ou do Oriente Médio, tipo assim, não é isso. Isso não é meditação, isso é levitação, mentalização. Meditação, traduzindo aqui, é hagar, é falar enquanto lê. Pode falar aí mais alto. Uau! Você quer ver? Vamos meditar aqui? Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Nós vamos recitar um pouquinho do Salmo 23. Isso, pode fechar. Se você abrir o olho, você vai perder a oportunidade. É tipo assim, é como se você estivesse lendo. Aí você declara assim: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Isso, agora vê o Senhor e você ali com bastante alimento em volta de você. Isso, agora declara assim: porque Ele me leva para junto das águas de descanso. O Senhor quer que eu descanse. Ele me conduz, eu sou conduzido, eu sou levado para pastos verdejantes. Tem muita alegria, tem muito descanso, tem muito alimento, porque o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Não é nada me faltará no futuro. Não é nada me faltará no futuro. É nada me falta hoje. Hoje eu tenho suprimento. Eu tenho alegria. Eu tenho descanso. Ele prepara uma mesa diante dos meus adversários. Fala assim: aqui nesse lugar é um lugar alto. É uma montanha alta, tem comida, tem proteção. Neste lugar, o predador não me pega. Orabassuri andalamas. Ei, dalaba. Aleluia. Eu estava na montanha, por isso que eu demorei voltar. Eu fui lá em cima. Então veja. Eu não sei se você ficou me olhando, se você entrou na dimensão da leitura. Se você meditou, se você declarou, é isso que te faz bem-sucedido. Ok? Você vai correr para fazer os seus cursos com os coaches? Pode correr. Eu vou ficar aqui meditando, vou prosperar muito mais que você. Amém? Porque quem não vai deixar faltar não é o treinador lá, que é o coach, é o papai, é o Senhor, é o Todo-Poderoso, que tem todas as coisas, que pode todas as coisas, que pode me suprir, que pode me proteger, que me dá descanso, que me dá alegria. Quantos querem? É só para quem quer. Quem não quer, fica olhando. Você sabe, nós temos muitos membros nessa igreja. Mas a maioria é domingueiro. Eles gostam de cultuar aos domingos. Porque eles falam assim: nos outros dias eu não tenho tempo. Na volta e meia você encontra eles por aí, cheios de tempo. E deixa eu te falar, se você quer ser igual a um desses aí, em um determinado momento, o Senhor, que é ciumento, Ele vai te reivindicar. E aí, quando Ele te reivindica, você está despreparado. Sabe por quê? Ele não vai tirar seu emprego.
A concorrência lá fora tira você. As circunstâncias tiram você. Você sabia que essas indústrias do DAI aí, se você fizer 10 anos no mesmo emprego, é te mandam embora? Eles não querem mente velha, cabeça velha, eles querem trocar, gente nova. Seu salário já subiu demais, quer um pela metade do preço. Quando você pensa que ganhou estabilidade, o pescoço vai embora. Ah, a casa que eu comprei, a moto que eu acabei de comprar, e agora eu vou casar. Aí você vê os dólares voando, batendo asas. Acabou-se o que era doce. Estou falando com alguém aqui, mas presta atenção. Como é que isso pode ser evitado? Quando você medita em papai, na palavra do papai. A empresa do DAI te mandou embora, tem 10 querendo te contratar. Ele prepara uma mesa, ele te leva para o lugar de descanso, ele te conduz lá para pastos verdejantes, ele unge a tua cabeça com óleo. Quantos estão me entendendo? Essa mensagem da graça que você medita te guarda. Sabe aquelas pessoas que se sentem tranquilas, protegidas? Ah, hoje eu não vou na igreja não. Ah, tem tudo a igreja. Olha a meditação dele. Daqui uns dias o Senhor vai mostrar para você que tudo é igreja. Sabe por quê? Porque não é desse prédio aqui que o Senhor está falando. É de você. Você é a igreja. Você que é a habitação dele. Você que é o templo dele. Então o templo não pode ficar falando abobrinha. De forma depreciativa, como se nós estivéssemos errando. Não, peraí, vamos curtir, domingo é dia de irmos para Corumbá 4. E outros lagos a mais. Que nem aqueles sapos que pululam. Vai para um lado, vai para o outro. Pula daqui, pula dali, de repente cai no buraco. E agora? Lazer é lícito. Entende? Mas presta atenção, o seu lugar é na mesa. Há um lugar para você permanecer, é na mesa. Tem um conselho para você, presta atenção, imagina se você fosse uma pessoa que tudo que você tocasse virasse ouro. Que coisa boa, hein? O grama do ouro hoje está muito caro. Pensou, o Adriano está arrumando o motor do carro lá, toca no motor, o motor vira ouro. Oh, meu Deus. Que coisa, hein? Que coisa boa. Tudo vira ouro, tudo frutifica. No mundo onde a escassez nem lembra do seu nome, nem toca no seu nome. Agora, como é que isso funciona? Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio. Uau, o que é isso? A prosperidade ela começa aqui, ó. Onde o homem se recusa a assentar em qualquer ambiente, principalmente onde tem ímpio, para ficar falando na vida dele. Ele tem que falar, mas ouvir o ímpio falar e seguir as direções do ímpio, esquece prosperidade. Dá tchau para ela. Ela está voando, está indo embora. Porque se porventura você agir dessa forma, você vai ter uma mente confusa, cheia de conceitos errados. E um destino fragmentado. Tudo quebrado. Faz um serviço, recebe o dinheiro assim, meio um pedaço aqui, um pedaço ali. Está numa empresa que nem está dando conta de pagar o salário mais. Situação meio que caótica, né? Por isso o salmista continua. Antes, na mensagem da sua graça, medita de dia e de noite. The night and day. Imagina se você fosse esse cristão assim, fala a verdade. Todo dia você sai para trabalhar. Porque o trabalho é o seu Deus. Te paga o seu salário.
Faça chuva ou faça sol, chova canivete ou não, você está lá. Mas deixa dar uma chuvinha maior para ver se você vem aqui para a mesa. Hoje eu acho que eu não vou. Estava chovendo, pastor. E aí, eu fiquei com medo de molhar os meus cabelos. Minha calça branca, passar naquele barro. Presta atenção no seu comportamento. Irmãos, prosperidade tem a ver com finca-pé. Entende? Eu não abro mão de me assentar na mesa. Você está doido? Você está doido? Eu vou sair aqui, essa chuva vai parar. Tem esse negócio, não, a natureza vai me obedecer. Eu chego lá ensopado, mas eu vou me alimentar. Vou encher meu espírito, vou conformar minha alma com a vontade de Deus. E a vida continua. Entende? Se você não tem esse coração, se você não aprende isso, você não vai ter outra vida. Essa vida que você está vivendo vai ser uma vida muito ruim. De resultados fragmentados, mente confusa. E aí chega num tempo, você olha o irmão prosperando o teu caminho. Ele come bem, veste bem, viaja. Aí você fala, esse irmão está roubando, o que está acontecendo com ele? Onde ele arruma essa grana toda? Eu estou contando para você onde. Vem do céu. Pix constantemente. Pix espirituais. Então você é aquela pessoa, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você ganha R$1.000 hoje, está insatisfeito, mas é um cara que não se assenta na mesa, você pode ganhar 1 milhão, sua vida não vai mudar nada. Você só passou de 1.000 para 1 milhão. Você vai torrar 1 milhão do mesmo jeitinho. Vai faltar dinheiro para você do mesmo jeito. Você não sabia disso, não? Não é uma questão de ganhar mais ou menos. É uma questão do que você está comendo. Se vai sobrar ou não, depende em que você medita. Em que você está baseando a tua fé. Quantos dizem amém? Quantos podem dizer se é verdade, pastor Jânio? É a mais pura verdade. Fala assim, de vez em quando acontece isso comigo. Ninguém quer falar, né? O cara do lado pode ouvir. Mas é desse jeito. Irmãos, o percentual de cristãos que vive o evangelho, que dá resultado, é mínimo. Pouquíssimo. É só para quem envolve. Se você não é uma pessoa envolvida, você está vendo a banda passar. Resultados que você poderia estar colhendo, mas ainda não vieram para você. Entende? Porque você abandona a fonte. Essa fonte do mundo aí, ela é passageira. Ela te dá um resultadozinho. Mas você sabe, tem pessoas que ganham uma graninha. Aí fica doente. Você precisa ganhar dinheiro e ter saúde. Não ter vício na sua vida. Entende? Não ter amarras. E o pouco que você ganha é muito. Porque é um dinheiro do céu. Então é um negócio completamente diferente. Então, o dinheiro que vem do céu, ele faz completamente, ele faz uma completa diferença. Então, esse meditar que nós falamos e que nós praticamos aqui, ele é meio que um fundir como quem se banha no rio, como quem é molhado pelo rio eterno. Uma vez eu vi uma pregação e achei interessante. O pastor estava dando mergulho no rio. Estava numa plataforma assim, na cabeça dele, na mente dele, sei lá onde que é, que ele via o rio e ficava mergulhando. Então, o que é que você enxerga? O que é que você vê? Então, tudo depende disso. O evangelho é a questão de você enxergar, de você visualizar, de você conhecer o Senhor num processo irreversível. Quando a gente fala que essa meditação é um fundir, como quem se banha no rio, é para você entender. Então, o meu contato com o Senhor, eu saio todo molhado. O Senhor me permeia, me molha com as tuas águas. É um negócio poderoso. Eu estou falando para você de algo poderoso que eu sinto no meu coração.
Deus está mudando a história dessa igreja. Deus vai prosperar essa igreja como nunca. Entende? Deus já está fazendo isso, como tem empresário nessa igreja. Pequenos, mas tem demais. Então todo mundo quer empreender, todo mundo está enxergando a bondade do Senhor nessa perspectiva. E eu sei que isso pode aumentar na medida que você se preocupa com quem está do seu lado. Falei, vem irmão, vamos embora. Então aquilo que você não pode fazer, você traz o amado para nos ouvir. Não é? Eu fico admirado com pessoas que mal chegou na igreja, não se arredam. Não saem da presença, estão sempre na mesa. Eu estou vendo aqui uma galera nova, né? O nosso irmão lá da Equatorial está aí direto, não pode vir mais, você está trabalhando muito, né? Esse casalzinho aqui, a Júlia, mais o Renato, está aí sempre. A Juliana ali, a Wilson acabou de chegar também todo dia. É isso. Você não precisa fazer muita coisa, você precisa se assentar na mesa. Não é, Jesus? Né? Estamos orando, amanhã é o último dia de oração, na hora do almoço. O que você está fazendo que você não vem? Venha participar. Não fique aí com a boca aberta esperando o mosquito entrar, não. Venha comer para você se nutrir, para você poder enxergar a bondade do Senhor que já fez a obra para você. Não vai fazer mais nada, não. A única coisa que o Senhor espera, ou seja, a expectativa do Senhor é que você enxergue. Mas talvez você tenha aquele conceito errado. Ah, Deus vai fazer um milagre novo. Que vai fazer? Ele já fez. Ele já fez. Tem esse negócio de vai fazer. É uma questão de você enxergar e você chamar a existência o que Ele já fez. Eu sei que isso é um tanto quanto doloroso, porque tem pessoas que têm perdas. Por que perdeu? Porque vacilou. É igual um empresário que não entrega dízimo. Ele está falando assim, capeta, assuma o controle da minha empresa. Simples assim. Experimenta ser fiel no dízimo, ô empresário. Não é da sua empresa, não é só o seu não. Se Deus não mudar a história da sua empresa, você vem falar comigo. Que eu vou mostrar para você que funciona. Mas parece que a gente tem que pegar o teu bolso e bater sua carteira. Me dá o dinheiro aí, seu miserável. Nós não podemos fazer isso. Por que você não faz? Está esperando o mal acontecer? Então, a palavra ela é poderosa para que você tenha resultados de vida. Você fica esperando o mal acontecer, você não quer acreditar. Então, não é uma questão de Deus e nem do diabo. É uma questão pessoal sua mesmo. Você que toma as decisões de levar na cabeça, levar no lombo. Vamos lá. Pastor, qual que é o meu chamado? Eu fui chamado para quê? Na perspectiva desse salmo, você tem que enxergar o porquê. Você foi chamado para ser uma árvore frutífera plantada em solo fértil. Quantos estão me entendendo? Você é chamado para ser uma árvore frutífera plantada em solo fértil. Então, esse aqui é o ponto. Nós não somos chamados para correr atrás da prosperidade. Somos chamados para ser esse solo fértil. Você sabe por quê? Porque se você correr, você vai cansar. O Senhor já correu essa corrida para você. Ele quer te levar para águas de descanso. Então quer dizer que eu não tenho que trabalhar? Eu não falei isso, falei? Só falei que você não tem que correr que nem um doido. Tipo, pastor, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Hoje eu profetizei para o irmão aqui que ele vai dominar o ramo alimentício aqui em Anápolis. Enquanto ele está matando cachorro a grito, está vindo orar, está participando. E a hora que estiver ganhando cascalho? Pastor, eu não posso ir porque eu estou ganhando muito dinheiro. Eu tenho que trabalhar. E meus bolsos estão muito cheios. Esse é um problema de todo mundo que avança no Senhor.
Você tem que tomar cuidado. É igual quando nós temos alguns eventos em determinados dias, e aí o irmão vai arrumar um emprego. O primeiro emprego que aparece, tira ele dos dias que ele não poderia faltar. Pastor, como é que eu faço? Ora, o mesmo Deus que te arrumou esse emprego, pode arrumar um emprego que você poderá participar dos cultos, das atividades da igreja. Então, esse é o seu teste. Não é verdade? É igual a pessoa que a empresa dele foi embora. Pastor, eu estou indo com a minha empresa, porque lá eu vou continuar a trabalhar. Meu chapa, você acabou de colocar o seu pé em cima de uma grande oportunidade. Tem muita gente que diz que tem fé, não é? Tem muita gente que diz que acredita em Deus. Então eu quero ver você dispensar esse emprego, você ir embora e você vai orar. Não, eu quero aqui. Eu não quero lá, eu quero aqui. Irmãos, demore o tempo que demorar. Deus vai fazer exatamente de acordo com a sua fé. E aí, quando a prosperidade vier, sabe aquela sensação de sentimento do dever cumprido? Esperei no Senhor e Ele satisfez o desejo do meu coração. O problema é que vai ter aquela demorazinha, não é? Para o diabo falar, suas contas estão chegando, seus boletos estão vencendo. Para que você foi ouvir a voz daquele pastor? Daquele. Para quê? Abandone esse pastor, essa igreja. Vá procurar outro ambiente. Não vá, senão você vai estragá-la também. Filho, presta atenção. O Senhor não tem como descer aqui e montar uma universidade para aperfeiçoar você na sua fé. Ele tem que usar as circunstâncias, os ambientes pelos quais você foi inserido. E é nesse ambiente que o Senhor vai forjar em você um caráter de fé precisa. Porque a prosperidade aqui está relacionada a quê? Meditar na mensagem de dia e de noite, porque você será como árvore plantada em solo fértil, junto a ribeiro de águas. E você chama os irmãos, vem, vamos orar, vamos fazer a coisa acontecer no mundo espiritual. Você tem que ouvir, o negócio é uma completude. Você tem que ser incansável, você tem que virar um osso seco. Enquanto esse negócio não acontecer, você não se dá por satisfeito. Porque a palavra, ela se cumpre. Vou trazer um estoque aqui, sem colocar o nome, porque o cara é americano. Mas havia uma determinada pessoa que depois de um casamento fracassado, uma empresa quebrada, ele tentou reerguer após a falência. O que ele fez? Separado da esposa, empresa quebrada, o que o cara vai fazer? Terapia. Que terapia, meu filho? Vem confessar a palavra aqui. Esse negócio de terapia vai levar você para onde? Que pressão errada, na hora errada, na alma errada. Está tudo errado, isso não vai funcionar. O que aconteceu com esse cara foi que, depois de terapia, estratégia de marketing, ele foi para a palavra. E foi exatamente para esse salmo. Sabe o que ele fez? Ele ficou 40 dias escolhendo com quem ele ia sentar. Em nenhum momento ele ouvia nenhum tipo de conselho de ímpio, nenhuma notícia ruim. Ele se recusava a ouvir qualquer coisa, a não ser Deus, ou ele meditando na palavra. Irmãos, ele não enriqueceu de forma instantânea, mas a riqueza que Deus trouxe para ele foi substancial. Mudou a trajetória. Hoje ele tem uma rede de empresas em todos os Estados Unidos.
e tem um consultório para ajudar pessoas com o mesmo problema. Pessoas quebradas, separadas, abandonadas. Sabe aquele cara que caiu que nem o cachorro de mudança? Está perdido. Não sabe para onde que vai. Não tem direção nenhuma. Então as pessoas já conhecem ele e vão procurá-lo. A mente dessa pessoa foi tomada pela mensagem da graça. Então quando você está nessa posição de dificuldade, o que você tem que fazer? Eu sou amado, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Você começa a declarar verdades da palavra diariamente. Você não vai ouvir nenhuma história de fracasso, você vai se recusar a conversa fiada. Entende? Você não vai aceitar nenhuma sugestão vinda do inferno. Você vai determinar um prazo. E você vai ver que tudo vai mudar. Porque esse é um tipo de prosperidade que o dinheiro não compra. Pô, melhor para você é ficar com o bolso cheio de dinheiro. Porém, qual que é o legado que você vai deixar? Você não quebrou nenhuma vez, você não passou por nenhuma dificuldade. Como é que você vai atender pessoas com dificuldade se você não viveu isso? Portanto, não tem facilidade nenhuma de falar na vida de quem quer que seja se você não tenha passado pelo problema vencendo. Irmãos, eu não tenho compaixão nenhuma por quem passa por dificuldade. Porque para mim é um gancho para que eu possa trazer a pessoa para uma experiência em Deus onde não vai dar errado. Não vai. Tem muitos irmãos aqui que se tivesse me ouvido, estão prosperando hoje, mas poderia ter prosperado antes. Não aconteceu porque não quiseram, ficou esperando, demorou 1 ano, 2 anos. Meu querido, é para agora, é na hora. Então quando você decide, a coisa começa a efervescer dentro de você, o fogo começa a pegar e acender, não tem como dar errado. A palavra não pode voltar vazia. Mas aquela sensação de, não vai, porque eu já estou há tanto tempo. Se você está falando isso, é porque a tua vida não mudou ainda, a tua mente ainda está conformada com a mesmice. Você ainda não é árvore, entendeu? E nem plantada. Você é aquela coisa que ainda não absorveu a realidade de quem você é. Sua mente não clareou. Agora, no final dessa trajetória, sua mente clareia. Você sabe aquelas ideias que ninguém tem? Deus começa a fluir. Começa a fazer coisas que ninguém faz. Mas será que até hoje ninguém montou um negócio como esse? Pois é, era para você. Porém você tinha que ter passado por esse processo para Deus mostrar exatamente o que Ele queria. Entende? Então, eu não sei se você sabe, mas o dono do McDonald's, fast food, ele começou a montar a rede dele, ele tinha 57 anos. Não é nenhum rapazinho não, é um velho, antigão na área. Entende? Então existem coisas que são assim. Coca-Cola foi montada numa xarope, o cara pôs um gás e virou essa explosão aí. Eu não sei nem se o cara é convertido, mas deveria ser para você que é crente. Mas fica com o braço cruzado, a fé passiva. Deus passa para o ímpio, porque o sol está em cima dele. É para quem quer. Quantos querem? Quantos querem? Então você precisa querer algo novo de Deus. Também não fica, pai, me tira do emprego, porque eu possa passar por essa tribulação, para no final o Senhor me dar o que eu quero. Não, não é isso. Aproveite enquanto você está vivo, entende? Para estabelecer um processo de meditação, de oração. Fala, eu não quero continuar do jeito que eu estou. Eu quero avançar do jeito que está na palavra, do jeito que eu estou ouvindo. E aí quando você toma essa decisão, os céus descem. Sua capacidade de raciocínio começa a mudar. Você começa a aprender a fazer junção de 10 e logo o negócio explode. Meu Deus, que é isso? O que está acontecendo comigo? Eu quero chamar a sua atenção, porque existem coisas, querido, que tem a ver
com onde eu estou plantando. Então, entenda uma coisa aqui. Árvore só depende da semente que você cultiva agora. Árvore frondosa, ela precisa estar com o pé dela na água, ela tem que ter folhas frondosas, e como você é árvore, teu pé tem que estar ali nas águas da palavra. Essas sementes da palavra começam a gerar em você frutificação no tempo certo. Então ou você envolve nisso, ou você vai ficar sempre olhando. Basta você se comparar, você que é justo, com o ímpio. Porque o ímpio, ele é palha. Olha que comparação interessante aqui. Porque o justo, ele floresce junto ao rio. Sim ou não? Declara comigo, fala, o justo floresce junto ao rio. E o ímpio é comparado à palha que se dispersa. Declara isso aí. O ímpio é comparado, ok? A palha, ela não tem raiz. A palha não resiste ao vento, nem às intempéries. A palha vive de aparência, mas não sustenta o fruto. A palha sempre parece estar em movimento, mas ela não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Agora, diga para mim, quantas vezes você já se sentiu assim? Ocupado demais, agitado demais, mas com vazio interior. Está ocupado, agitado, não tem nada dentro. Só está fazendo coisas, só está correndo, só está, vai daqui, vai dali, mas não tem paz. Está vazio, vazio de tudo, não tem nada dentro. E quantas vezes você se convenceu também que estava até progredindo, quando na verdade você estava dando voltas, girando em torno de alguma coisa, no ditado popular, né? Girando em torno do próprio rabo. Existe uma pesquisa americana, que o americano é bom de fazer pesquisa, né? Então é bom que você entenda isso aqui, ó. 95% de todas as nossas ações diárias são feitas, comandadas pelo medo. O que é isso, hein? 95% das nossas ações diárias. Você sabe qual que é o problema do medo? O medo é a raiz da condenação. Eu tinha até preparado umas árvores aqui para a gente mostrar, mas eu deixei para lá. Eu mudei um pouco o foco da palavra. Isso aqui é pesquisa verídica. 95% das suas ações, elas são dominadas pelo medo, e autoproteção. Porém, é aí que o Salmo 1 entra. Ele chama você e te convida para um tipo de prosperidade que não começa lá no saldo bancário. Ou não começa na conta bancária, mas no solo espiritual. Misturado com a sua alma. Fica de pé por um instante. Quero te chamar para uma ação. Olha. Observe a palavra. Quando você é essa árvore plantada junto a ribeiros de águas, olha para mim aqui. Irmãos, isso é figurativo. Isso é no Velho Testamento. Mas você hoje não é plantado junto a ribeiro de águas. O ribeiro é dentro de você. O rio é dentro de você, porque você é a árvore. Você é a árvore. E é importante você visualizar isso, você como árvore. Por quê? Porque tudo que você fizer, você vai prosperar. Se você não se sentir como essa árvore, você vai falar assim, algumas coisas vão prosperar. Mas não é o que a palavra está dizendo. Tudo o que você fizer, tudo é algo que não exclui nada.
Porque o segredo não está no que você faz, mas no lugar interior de onde você faz. Qual que é o lugar interior de onde você faz? No seu espírito. Então tem uma convicção interior que Deus passa para você, que não dá outra. Você tem plena convicção, você tem certeza. E é um negócio muito interessante. Porque o que pode atrapalhar você nos dias de hoje? Você sabe que toda hora, você que não é pastor, que eu como pastor, eu fico aqui, né? Mas vendo a palavra, contato com a palavra, com as coisas de Deus. Mas internet nos dias de hoje é para quê? Distrair você. Irmão, nada me distrai. Nada. Tanto que eu não fico focado numa coisa só. Entende? Eu não foco em uma coisa só de jeito nenhum. Para não ficar ali igual tonto. Eu fico muito tempo no celular, mas o proveito é quase que 100%. Você sabe por quê? Porque existe um rio correndo dentro de mim. E tudo na minha vida funciona a partir desse rio. Eu quero trazer uma realidade para você aqui. Porque esse mundo moderno aí que distrai você, tem uma voz. Mas presta atenção. Quem se alinha com a verdade do Evangelho, dissipa o barulho dessa voz. Dessa voz da distração. Portanto, você precisa aprender quem você é. Você está percebendo que você é árvore, você tem um propósito. A árvore é feita para quê? Olha, se for uma árvore que não dá fruto para você comer, pelo menos a sombra vai servir para alguma coisa. Sombra também é fruto. E você é uma árvore frutífera. E você nasceu para gerar fruto em todas as áreas. De qual fruto? De qual fruto você tem necessidade nesses dias? É uma questão de você saber que tem esse rio. Entende? Você está plantado em solo fértil. Tá certo? Você não se distrai com conversa fiada, com internet, com coisa alguma. Você medita na mensagem da graça. Não há como você não prosperar, não há como você não avançar. É meio que impossível esse negócio. Porque existe uma voz que está sussurrando dentro de você. Não tem lógica nenhuma nisso. Não parece lógico. Mas essa voz, ela insiste dentro de você. Justamente naquele momento que você quer desistir. Ela está dizendo, permaneça. A árvore não sai por aí andando, viu? A árvore não tem perna. A árvore tem raiz. Quando você é uma pessoa que medita na mensagem da graça, você vai enraizando. Está me ouvindo? Sabe aquele medo que gera condenação? Vai batendo em retirada. Suas folhas vão ficando viçosas. Você começa a frutificar porque a seiva vai correndo dentro de você de uma forma sobrenatural que você não vê. E logo o fruto vem. Essa voz, ela vem, de uma certa forma, antes do fruto. E tudo vai acontecer no tempo certo. Você pode agora estar em uma situação adversa, de dificuldade. Ótimo. Maravilha. Muito bom. Você sabe que se você estiver muito bem, você vai querer descansar, comer um churrasco, tomar aquele copão de creme lá no shopping, vai chamar alguém para ir, encher a barriga. Você vai querer saber de meditar na palavra. Você quer passear, você quer curtir, distrair, olhar a internet. Eu não vou ficar aqui, toma cuidado, hein? O diabo vai te pegar, nada disso. Eu estou tentando ensinar você, porque você é árvore. A árvore não pode ficar por aí perdendo tempo. Você nasceu para um propósito de frutificação. Você, como árvore plantada, você medita. Você precisa meditar.
Você precisa saber que tem uma seiva que está correndo, tem que correr dentro de você. No devido tempo você tem que frutificar. Sabe por quê? A Bíblia diz que tem árvore que tem que ser cortada. A palavra aqui não está dizendo que você vai ser cortado e lançado no fogo, não. Esse corte é que o Senhor vai te ajudar, vai levantar seus braços, em determinado tempo você vai frutificar. Mas presta atenção, você quer ficar sendo ajudado o tempo inteiro? Porque a videira é exatamente isso. Chega um tempo de poda. E naquele tempo de poda, os galhos estão caídos ali, é levantado. Chama isso de cortar. Irmãos, nós não precisamos dessa ajuda. Basta que nós meditemos acerca do que nós somos. Qual é o propósito que Deus tem para nós? Que tipo de fruto que nós vamos colher? Qual é a temporada da colheita? É só você enxergar isso. Que dificuldade é essa, meu Deus do céu? Você vive numa igreja que tem gente entrando o tempo inteiro. Você sabe, normalmente quando você tem uma dificuldade, vai chegar alguém perto de você com uma dificuldade que você já passou. Topíssimo para você entender que para você avançar, você precisa ensinar essa pessoa os processos pelos quais Deus inseriu você. E você já está saindo. Você está quase chegando no ponto, já está quase vencendo. Aí o diabo fala assim: mas eu estou tão lascado, como é que eu vou falar para essa pessoa o caminho da prosperidade, da bênção, do avançar? Normalmente você fala isso, mas é o diabo que está falando. Ele não está falando na primeira pessoa, ele te induz a pensar que é você que está falando isso. Preste atenção, essas pessoas elas são colocadas por Deus no seu caminho, para você ver que o negócio funciona. Por que você está falando na vida dela? É porque Deus quer dar continuidade ao processo de frutificação na sua vida. Eu quero 2 a 2 agora, vamos orar. Vamos orar. Você vai declarar que esse irmão aí, não fica orando para frente não adianta nada, ora no ouvido dele, nos ouvidos, viu Severo? Baba no ouvido dele aí. Declara que ele é árvore plantada em solo fértil e que no devido tempo ele vai frutificar. O que ele tem que fazer? Meditar na mensagem da graça de Deus. É uma prosperidade, pode tocar, mas baixinho. É uma prosperidade que o dinheiro não compra. Continue orando. Continue orando. Declare. Fale para a pessoa ouvir. Eu quero declarar que você é árvore. Eu quero declarar que você é árvore frutífera. Eu quero declarar que corre um rio dentro de você. Corre um rio dentro de você. Para você frutificar no tempo certo. No tempo certo virá a colheita. Uma árvore muitas vezes fica no sol, na chuva. Parece que não vai dar certo, mas vai. Vai chegar um tempo em que tudo vai ficar maduro. Em que tudo vai ser colhido. Em que tudo vai trazer aquela alegria do dever cumprido, de ter produzido. Você nasceu para isso. Você nasceu para isso. Nada vai mudar. Nada vai mudar na questão de você se colocar na posição. Se coloque na posição. Você é árvore. Você é árvore. Você medita nessa realidade de dia e de noite. A mensagem da graça traz você para essa realidade. Por que não vai logo, né?
irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Acenda as luzes aí, meu querido. Deixa eu passar um teste para você. Só um minutinho. Olha para cá. Quantos querem participar do teste? Quantos querem? Você vai declarar o verso 3 do Salmo 1 todos os dias, até o quanto você aguentar, durante 20 minutos. Na verdade, existe uma pesquisa científica que diz o seguinte: tudo que você declara durante 18 minutos, esse é um tempo de excelência. Não sei porquê. Tudo que você declara durante 18 minutos, fala tudo, né? Agora estou falando do Salmo 23. Salmo 1, do verso 3, que é muito mais poderoso que esse tudo que eles dizem. Muda completamente a sua trajetória. Agora, você vai declarar um salmo poderoso. Você vai desbancar essa ciência aí, porque a palavra tem muito mais poder do que ciência. Mas seria bom para você mudar a sua mentalidade. Olha o que diz o verso 3 aí. Ele é o quê? Ele ou eu? Eu sou como árvore plantada Você vai declarar na primeira pessoa lá, você não vai ler assim não. Deixa eu falar para você. Eu sou como árvore plantada junto à corrente de águas, no devido tempo eu frutifico, as minhas folhas não murcham, tudo quanto eu faço eu sou bem-sucedido. Se você falar isso todo dia durante 18 minutos, se a sua vida não mudar, depois você me procura lá no escritório. Sua vida vai ser transformada. Amém? Você vai ser árvore frondosa. Todo mundo vai ver que você tem sombra, tem fruto. Principalmente você. Não saia da sua casa com essa cabeça vazia. Saia com o coração cheio. Você vai ver o poder de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amanhã temos oração, 7h30 da manhã. E no horário do almoço, ao meio-dia, 1h. Não fique em casa. Vem orar. Deus quer mudar a sua vida, quer mudar a sua trajetória. Amém? Amém? Deus abençoe a sua vida. Diga para o teu irmão aí: você é como árvore. Você é árvore plantada junto à corrente de águas. Águas que fluem dentro de você. Aleluia! Aleluia!